A inovação é um dos temas mais discutidos no meio empresarial desde há muito tempo. Mas atualmente essa discussão ganhou uma proporção gigantesca, porque em nenhum outro momento da nossa história a inovação afetou tanto a vida das empresas e das pessoas como agora. E para falar sobre esse tema, que está entre os mais importantes fatores de transformação da realidade econômica, convidamos o professor Dr. Jefferson de Oliveira Gomes. Jefferson atua como professor da Divisão de Engenharia Mecânica Aeronáutica do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde também é coordenador do Centro de Competência em Manufatura desde janeiro de 2004. Orienta pesquisas na pós-graduação e na graduação, sendo pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Tem experiência industrial e acadêmica na área de engenharia mecânica e produção, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de desempenho de processos de fabricação, análise de desempenho organizacional e tecnológico de plantas industriais, auxílio à tomada de decisões industriais, sustentabilidade em processos de fabricação e gestão da inovação. Jefferson também atuou como gerente executivo do Departamento Nacional do Senai para Tecnologia e Inovação no período entre agosto de 2011 a dezembro de 2014. É também consultor Unesco no Brasil para a temática da Indústria 4.0 e desde fevereiro de 2015 é o diretor regional do Senai em Santa Catarina. Professor Jefferson, o que é inovação e por que esse fator revoluciona tanto a vida das pessoas e das empresas? Olha só, essa é uma pergunta bem interessante porque as pessoas confundem muito o tema inovação com criatividade. Criatividade é tudo que você desenvolve no seu dia a dia para ter uma ideia nova, uma solução de um problema. Mas inovação, ela vai atingir diretamente a sociedade. Seja por transformações que vão gerar mais valor agregado a corporações, ou então para questões explícitas que a nossa sociedade precisa. Por exemplo, geração de energia, desenvolvimento de cidades inteligentes, desenvolvimento de questões sociais, por exemplo, saúde pública, questões relativas também à educação, processos de educação. Também questões correlacionadas a aspectos da terra como um todo. A gente precisa da alimentação para o povo todo. Então, plantações, logística dessas plantações. Mas também, com o mundo modificando, as questões de inovação são muito relativas à saciedade humana. E o pessoal chama isso muito de customização. Então, esse sim, na hora quando você fala de customização, a gente está falando de produtos que são novos, que não necessariamente vão mudar um conceito de uma sociedade, mas ele toma um aspecto do consumo. E daí vai ser importante. Então, esse é um ponto. Por exemplo, vou dar um caso bem simplório. O automóvel foi uma excelente invenção num determinado período. As pessoas viam no automóvel uma máquina que tinha uma capacidade imensa de fazer coisas que o ser humano não estava acostumado a fazer, por exemplo, andar em alta velocidade no espaço. Mas ele ficou 30 anos lá, com várias empresas desenvolvendo aqueles assuntos tecnológicos para a sociedade. Foi só no momento em que a nossa sociedade encontrou um problema clássico, que foi a saúde pública, provocada, por exemplo, na cidade de Londres, tinha 2 milhões de habitantes. Naquela época, no começo do século passado. 2 milhões de habitantes. Olha só que coisa interessante. Para 2 milhões de habitantes, existiam 400 mil cavalos. Um cavalo, ele produzia 17 quilos de estrume por dia. O fenômeno de 400 mil cavalos gerou um problema clássico que foi febre e pestes na cidade. E começou a ter problemas nessas grandes cidades. Uma alternativa para resolver um problema de saúde pública foi trazer um produto que já pré-existia, que era o automóvel, que por sua vez, depois da aplicação de Marshall como técnicas de consumo, e aí vem um monte de gente boa a respeito disso, o automóvel passa a ser um elemento de consumo e que, por sua vez, começa a ter um problema relacionado à saúde pública, que é poluição, ruído sonoro, tráfego complicado dentro das cidades. Percebe? O
que a inovação no momento pode ser um indicador de necessidade de gerar um outro modelo de inovador. E também gerar um outro produto inovador, porque no caso específico do automóvel, em 1888, John Dunlop inventou o pneu para deixar o triciclo do filho dele mais confortável. Essa era a ideia. Um pedaço de borracha ao redor. Criatividade. Só que o pneu foi a base desse fenômeno industrial chamado automóvel. Quer dizer, a inovação. Então, esse é o fator que eu acho mais interessante. Não necessariamente, por isso que a gente tem que fomentar a inovação. Porque a inovação não é uma coisa que você determina, isto aqui será inovador ou não. O acaso, que os povos anglicanos chamam, que é muito comum, o acaso é um grande fazedor, é um grande provocador, inclusive de planejamentos. Planejamentos ocorrem, e não necessariamente aquilo que você planejou vai servir, mas pode ser que transborde para outras coisas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com esse tema que realmente é fascinante. Aguarde só um instante.